Êxodo 15, do verso 20 ao verso 26. Êxodo 15, de 20 a 26. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: canta ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou a Moisés na água, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, e em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Amém. Podem se assentar. Todos nós, neste mundo, vivemos entre sinas e oportunidades. Entre coisas que, às vezes, se nos afiguram absolutamente condicionantes para o nosso comportamento, vida, expressão, e outras que se nos apresentam como portas abertas, como chances, como momentos de virada. Sina é tudo aquilo que parece que chega com aquele poder de nos fazer pensar e crer que a gente nasceu de um jeito, vai viver de um jeito, vai morrer daquele jeito, e não há nada para fora daquele caminho. Isso é uma sina. Essa coisa que está escrita nas estrelas, de que se eu sou desse tipo, eu reajo sempre assim. Para fora desse confinamento, há muito pouca chance, muito pouca possibilidade. Eu sou assim, essa síndrome de Vespa, que nasceu com o poder de dar ferrão e não sabe fazer carinho, só sabe ferroar. Oportunidade a gente sabe o que é. Quando ela chega, a gente sabe quando ela chegou, muito pouca gente sabe. A gente teoriza sobre a oportunidade, mas pouca gente sabe quando a oportunidade está à mão. E há alguns que percebem que elas chegam, mas não têm coragem de se apropriar dela, e ela passa e eles perdem. Sinas tem a ver com coisas bastante específicas. Por exemplo, o lugar onde a gente nasceu. Se você nasce numa favela, se a tua mãe tem o peito murcho e o sangue escasso, se teu pai viveu como ébrio, se os teus vizinhos se espancam e se agridem, se o garotão da esquina, aos 15 anos de idade, já carrega uma R15 pendurada a tiracolo, é muito possível, muito provável, que esse lugar traga uma força terrível de condicionar a tua vida e de te encurralar num caminho que pode ser um caminho de morte. Outra coisa que tem a ver com sina, por exemplo, é a família. As figuras parentais. Algumas não são tão sadias, algumas são complicadas. Alguns papéis em algumas famílias estão invertidos. São pais fracos, mães excessivamente fortes, pais com a dimensão masculina da alma pouco afirmada, mães que às vezes exacerbaram esse lado da masculinidade, não da feminilidade, e aí
Há crianças crescendo aí nesse meio, com uma dificuldade enorme de saber aonde é que elas se espelham e para onde é que elas projetam a si mesmas. Outra coisa que tem a ver com sina, por exemplo, hoje em dia é o sexo. Eu cada vez vejo mais pessoas reclamando de ter nascido de um determinado modo. Às vezes eu encontro uns marmanjos com uma barba bonita na cara, mas chateados da vida porque nasceram homens. São as meninas, com tudo para serem umas gatinhas, chateadas, que gostariam muito, muito, muito de usar bota, né? E para algumas pessoas isso é uma sina, um elemento condicionante desgraçado. Eu nasci com isso aqui. Para outros pode ser a religião. Quando eu viajo por aí afora, pelo mundo, às vezes você passa por um país budista. E aí você fica imaginando, as crianças cresceram ali, o Buda é a referência, aqueles rituais nihilistas todos são uma coisa aprendida desde sempre. Aqui no nosso país, às vezes, você encontra crianças que estão sendo criadas dentro de terreiros de bruxaria. E você fica pensando, o que vai acontecer na cabeça de uma criança dessa? É muito diferente de ser criado numa escola dominical. Ou, por exemplo, ainda, algumas coisas do nível socioeconômico podem funcionar como sinas. Você não teve, porque não teve dinheiro, não teve chance de morar numa vizinhança boa, não teve chance de frequentar escolas boas, não teve chance de se aculturar com coisas e elementos que poderiam dar a você possibilidades diferentes na vida. E aí a gente vê um monte de gente inteligente com a vida limitada. Outro dia eu estava conversando com um determinado rapaz que trabalha para mim, e nós vimos no carro, passamos aqui na frente do cemitério Jardim da Saudade, parecia haver um corpo estirado na esquina e muita gente em volta. Aí eu fiquei olhando para aquela multidão, quando ele me saiu com essa frase assim, ele falou: eu fico perplexo com a curiosidade mórbida do povo. Ele é um motorista, não fez o 2º grau, mas ele fica perplexo com a curiosidade mórbida do povo. E aí, eu que já venho observando ele há algum tempo, eu falei: olha, eu fico perplexo com essa tua capacidade de sentir perplexidade e de aprofundar as tuas perplexidades. Eu queria te fazer um pedido: pelo amor de Deus, deixa de ser meu motorista. Aí ele olhou para mim assustado: o senhor não gosta de mim, reverendo? Eu digo: não, é porque eu gosto muito de você. Um indivíduo que olha para um corpo estirado numa esquina e fica perplexo com a curiosidade mórbida do povo, tinha que estar fazendo mais do que ficar atrás desse guidão. Você tem 30 e poucos anos de idade, ainda dá para estudar, ainda dá para ir mais além. Ele ficou me olhando, falou: mas o senhor acha que eu tenho essa chance? Eu falei: você só tem ela. Depois ele me procurou no fim daquele dia e falou: o senhor não sabe, parece que o senhor botou assim um foguete com as turbinas em mim, me jogou para cima, eu tô assim, ó, já tô por aí. Já me matriculei para fazer um curso de informática na Fábrica de Esperança. Eu digo: vai firme, meu irmão. Mas para ele parecia que era uma sina ter que dirigir esse carro até os 70 anos de idade, quando não aguentar mais, e a vista já não enxergar os postes e não puder diferenciá-los dos meninos, aí ele tem que se aposentar. Oportunidade, entretanto, é outra coisa. As nossas sinas, todas reunidas, podem se transformar nas nossas melhores oportunidades. E mais do que isso, amigos são grandes oportunidades. A gente não escolhe os pais, não escolhe os irmãos, não escolhe a casa, não escolhe o país, não escolhe a cidade, não escolhe a rua, mas pode escolher os amigos. E mais do que amigos, luzes espirituais são fantásticas possibilidades. De repente a tua mente é iluminada, é um pensamento, é um sentimento, é um discernimento, é uma voz, é uma compreensão, é um sonho que te marcou e que te fez acordar quase que como gente diferente. Ou são decisões são oportunidades. Quando você diz: não, é por aqui que eu vou,
ou não é aqui que eu vou, ou não é assim que serei, ou essa é a minha vez. Meu Deus, que poder enorme existe numa decisão. E por último, eu diria que talvez a mais fantástica de todas as oportunidades seja a conversão. Que é quando você não só decide sobre aspectos específicos da sua existência, sobre profissão, sobre relacionamentos, sobre como ganhar a vida. É muito mais do que isso. A conversão é essa decisão de viver uma versão nova da vida. É uma decisão que afeta o universo inteiro da existência da gente. E aí, subitamente, a gente pode nascer de novo. Pode se transformar num outro ser humano. Carregando dentro de si tudo que você sempre foi. Só que agora andando numa outra direção. E na direção daquele que é o único que pode me fazer parecido com ele. Porque a minha única chance de ser melhor do que eu sou é se eu, de alguma forma, puder me tornar mais parecido com ele. Com o Senhor Jesus. Sinas e oportunidades. Esse texto que a gente leu aqui nos fala de dois seres humanos vivendo entre sinas e oportunidades. Um deles é Miriam, o outro é Moisés. Ambos são filhos de pais impressionados com o valor da água. A tal ponto que nasce a menina e eles a chamam de Maraiã, que significa água amarga ou água doce. Aí nasce o menino, e o menino está fadado, está sob a sina da morte. Tem que ser executado, mas eles o jogam no rio, porque apesar do rio poder ser encarado por muitos como uma sina, para eles o rio é uma oportunidade. Jogam o menino no rio, e a oportunidade da graça de Deus o conduz às mãos da filha de Faraó, que o toma e o chama Moshe. Moisés, eu o tirei da água. E aí esses dois passam a vida inteira tendo a existência deles marcado pelos símbolos, pelas figuras, pelos memoriais, pelas decisões relacionadas à água. Senão vocês vejam a sina de Miriam em relação à água. Primeiro ela ganha esse nome, água amarga. Que nome tremendo, né? Nasce aquela menininha fofinha, bonitinha, cheirosinha. Você diz, eu vou te chamar de água amarga. Meu Deus. Água amarga. A primeira missão que água amarga tem na vida é vigiar a água do rio Nilo. E aí que ela aparece no livro de Êxodo, à beira do rio, olhando o irmão que foi colocado num cestinho. A segunda vez que ela aparece de novo na Bíblia tem relação com água. Eles atravessam e eles estão diante do Mar Vermelho. E todos eles pensam que o Mar Vermelho vai se transformar na sepultura do povo hebreu. Ela aparece em algumas outras ocasiões. Numa delas ela se manifesta rebelada contra o irmão Moisés. Recebe como castigo divino uma praga, uma lepra. E logo depois de experimentar a lepra, o texto já diz que ela começa a morrer. E ela morre outra vez num lugar marcado pela água. Ela morre em Meribá. Morre ali. Água amarga é sepultada, e diz a Bíblia, o povo de Israel sentiu sede. E eles reclamaram de Moisés porque estavam com sede. E Moisés recebe uma instrução de Deus, que lhe diz, fala à rocha e ela dará água. E Moisés, ao invés de falar à rocha, pega um pedaço de pau, dá 3 cacetadas violentas na pedra. E água já, e agora? Em nome de Jesus, está amarrado, água! Aí sai água.
Mas Deus diz, meu filho, eu tinha mandado falar, não foi da cacetada. Interessante, a morte de Miriam está relacionada ao episódio da água que decide o futuro de Moisés. Essa é a sina dela. E qual é a sina de Moisés? Tirado da água. Tem tudo a ver com a água também. Primeiro, o rio onde ele é posto, onde quase morre, de onde é arrancado. Depois, o mar vermelho diante dele. Para ele é o lugar também da sepultura. Atravessam o mar vermelho, aí eles dão de cara com uma fonte de água amarga, Mara. Eles vão mais adiante nessa relação toda de água em água, e ele chega a Meribá, que é onde ele cai, aonde ele faz o que Deus dissera que não era para fazer. Água para ele é tentação. É a tentação do Nilo, é a tentação do Mar Vermelho, é a tentação de Mara, da água amarga, é a tentação de Massá, de onde não há água para o povo e há exasperação na alma dele, é a tentação de Meribá, onde ele cai. Agora vejam, que cada uma dessas sinas, na maioria das vezes, se tornaram em grandes oportunidades para os dois. Primeiramente, pensa em Miriam. O Nilo não foi a referência psicológica das fobias aquáticas dela. Já imaginaram se o menino tivesse afogado ali dentro daquela cestinha? Se fosse hoje em dia, coitada, ela estava aí num divã para sempre, fazendo psicanálise. Mas doutor, eu tenho uma angústia enorme. Mesmo quando a ducha está mais forte, eu começo a me afogar. Eu me lembro de Moisés afogando, mas não foi isso. Ela viu o menino sair incólume. A sina virou oportunidade. O Mar Vermelho não a deixou com angústia de ex-surfista que abandonou a profissão por causa de uma soca poderosa, não. Ela passou a pé enxuto, chegou do lado de lá, pegou um tamborim e fez uma batucada para Deus com toda a alegria do coração e dançou festivalmente. E em Meribá, onde ela morre, aquele lugar, entretanto, tem uma positividade em relação a ela, porque ela vai embora e o povo fica com saudade. Tem um texto judaico antigo, escrito em Tiberíades, aí pelo ano 134 da era cristã, que diz que o povo sentiu saudade de Miriam, e isso exacerbou a sede de água. Então, para ela, aquilo foi um memorial à ausência dela. Moisés também vive essa coisa da sina que se transforma em oportunidade. O rio Nilo não o mata, para ele é um rio de vida. O Mar Vermelho não o impede, é uma avenida de oportunidade histórica. Mara, onde a água era amarga, para ele é o lugar do milagre, onde a própria natureza é adocicada pela intervenção de Deus. Massá é onde a rocha se torna aguada, cospe água para dessedentar o povo, e ele vai transformando sinas em oportunidades até Meribá, onde a mais fácil de todas as oportunidades se transforma numa sina para ele, e ele cai e ele peca. Agora olha aqui para mim. A gente está terminando, eu prometo. Quais são as lições que a gente aprende diante desses episódios? Porque isso é que tem a ver com a gente. O resto é apenas elucubração de natureza teológica. O que a gente aprende com essa coisa de gente marcada por sinas, que transforma sinas em possibilidades e oportunidades em portas abertas? Quais são as lições que a gente aprende com esses dois, Miriam e Moisés? Primeiramente, eu pessoalmente aprendo que sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Você pode repetir isso aqui comigo? Sina e oportunidade são as duas faces de uma mesma moeda. Então aí, esse rio que afoga é o rio que salva, o mar que bloqueia é a avenida da história. A água amarga pode ser água doce, a rocha seca pode ser fonte.
há nada que seja em si tão fatidicamente alguma coisa que não possa se transformar numa outra. Sina e oportunidade são dois lados de uma mesma moeda. Eu me lembro que quando eu comecei a perceber isso, há alguns anos passados, talvez 8 anos passados, eu fui liberto de um dos medos mais fortes que me acometiam. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito pouco assombrada. Muito pouca coisa me apavora e me assusta. Mas eu tinha uma que me apavorava muito. Eu tinha medo de morrer. Não pela morte, não pela minha morte, eu nunca dei muita bola para a minha morte. Hoje em dia, não dou quase bola nenhuma. Mas eu tinha medo de morrer por causa do sentimento de orfandade que eu ia gerar nos meus filhos. Eu nunca pensava na minha morte como uma coisa relacionada a mim. Gente que pudesse sentir minha falta, ou o ministério vai ficar sem mim. Eu digo, meu Deus, a igreja existiu sem mim em 2000 anos, vai existir para sempre sem mim. Eu sou um detalhe nisso aqui. Mas para os meus filhos eu não sou um detalhe. Para os meus filhos eu sou começo, meio e fim. E eu ficava apavorado diante da ideia de deixá-los pequenos, a esposa tendo que tomar conta deles e eles sem a referência paterna. Até que um dia, eu estava numa conferência nos Estados Unidos, em Atlanta, e um amigo me falou de um determinado livro escrito pelo Paul Tournier, aquele psicólogo austríaco, cristão. Um dos capítulos desse livro dizia o seguinte: os órfãos movem o mundo. E ele dizia que em estudos feitos estava provado que a quantidade de seres humanos brilhantes que alteraram o curso da história e que foram órfãos é incomparavelmente maior do que a quantidade enorme de outros que tinham a chance de mudar a história e não mudaram. Em outras palavras, havia uma desproporção em relação à presença de órfãos célebres na história humana. A tal ponto que ele dizia que quase todas as grandes viradas importantes tinham relação com gente que de alguma forma experimentou orfandade. A mesma orfandade que gera sentimento de abandono, às vezes de fraqueza, que às vezes mata referenciais importantes, que às vezes enluta a alma por muito tempo, que às vezes vulnerabiliza o interior das pessoas. Essa mesma orfandade no coração de uns, ao invés de ser sina, se transforma em oportunidade, em porta aberta, em desafio. É minha vez, depende de mim, sou eu mesmo, vou fazer até para honrar a ausência deles, vou fazer por mim e por eles, vou fazer apesar deles, vou fazer. Outra coisa que eu aprendo aqui quando eu olho para Moisés e Miriam é que não há sina tão final, tão definitiva, tão fechada, que não possa ser convertida. Você pode repetir isso comigo? Não há sina tão final que não possa ser convertida. Todo mundo, eu queria ouvir as vozes bem altas. Não há sina tão final que não possa ser convertida. Não há. Não há. Não há nada que esteja aí. Teu pai, tua mãe, tua casa, um lugar onde você nasceu, tua pobreza, tua miséria, uma experiência sexual ruim que você teve aos 6 anos de idade, te marcou, quem sabe continuou pela adolescência, gerou vícios, tendências, quase taras em ti. Não há nada que seja tão final que na graça de Deus não possa ser alterado, não possa ser mudado, não possa ser mexido. Não há nada. Nada, nada. Não há nenhum mar vermelho que não possa se abrir. Não há nenhum Nilo da morte que não possa se transformar num pavimento de vida e esperança, levando a algum porto da graça de Deus. Não há nenhuma mara de águas amargas que não possa sofrer a intervenção do Espírito Santo e virar coisa doce. Não há. E a terceira e última coisa que eu aprendo olhando para esses dois aqui
Moisés e Miriam, é que não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Você pode repetir isso comigo? Não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Bote esses três juntos. Sina e oportunidade são os dois lados de uma mesma moeda. Não há sina tão final que não possa ser convertida, e não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Você veja, Moisés e Miriam vêm lutando contra tudo, contra todos, e vêm vencendo, até que chega uma hora na vida de Moisés que é a mais fácil de todas as horas. Foi mais fácil do que o Nilo, porque no Nilo ele era um menino impotente, levado pelas ondas, pelo capricho das águas. Mais fácil do que o Mar Vermelho, era esmagadoramente grande. Mais fácil do que Mara, porque ele já sabia que Mara era uma possibilidade, que milagres acontecem. Mais fácil do que Massá, aonde ele feriu a rocha e ela deu água. Agora era mais fácil, porque a favor dele ele tinha história, ele tinha experiência, ele tinha memória, ele tinha fé, e ele tinha a palavra de Deus dizendo: fala, fala. Você não viu que eu estou te evoluindo? Você não viu que eu te fiz nascer num cesto? Não viu que eu abri o mar com a vara? Não viu que eu mandei jogar uma árvore dentro das águas de Mara para adoçá-la? Não viu que lá em Massá eu mandei ferir a rocha? Agora você não precisa mais nem da vara. A tua fé caminhou das materialidades palpáveis para esse nível agora, dessa vara da palavra que sai da boca. Fala! Fala! Mas ele não fala. Ele está com raiva, eu não sei o que é. Alguma coisa está dentro dele. Não sei se é saudade de Miriam. Não sei se é aquele love-hate relationship. Puxa vida! Ah, mano, eu estou com saudade daquela desgraçada. Se ela não tivesse feito a besteira que ela fez, quem sabe ela não tinha ficado leprosa, quem sabe ela estava viva até agora. E aquela, sabe esses dias que você está assim, com ódio de quem você ama e com amor de quem você odeia? Esses dias que você está assim, cheio de uma fé raivosa, de uma raiva crédula. Esses dias que você está assim, tomado por essa autoridade espiritual tirana e dessa tirania pretensamente tão espiritual. É num dia desse que ele amanhece, e Deus diz: fala, rocha. Ele diz: não vou falar nada, eu vou cair de sopapo. Nesse dia ele não é Moisés, ele é o Moisés Grace. Se eu vou, mas eu vou, é o Moisés Van Damme. Vai ver, vem que tem. Não é? E ele parte para o Vapt-Vupt. E aí, Deus cruza os braços e diz: meu filho, eu mandei falar. Não havia nada tão certo como aquilo. Talvez fosse a última tentação das águas. Depois disso, o que viria era o Jordão que ia se abrir e a terra prometida que ia ser tomada. Mas é aí, nessa última, na mais fácil, nessa oportunidade tão simples que ele cai. Porque não há nenhuma oportunidade tão segura que não possa ser perdida. E aí, gente? O que é que faz diferença entre a sina e as oportunidades na vida da gente? Como é que a gente que olha para a vida e diz: eu carrego sinas? Ser filho desse pai é uma sina, dessa mãe, ter casado com a fulana é uma sina. Ou com o fulano. Trabalhar naquela empresa é uma sina. Ser brasileiro é uma sina desgraçada. Como é que a gente muda sinas e as transforma em oportunidades? Quando a gente olha para a vida dos dois, a gente vê que algumas coisas simples são presentes lá. A primeira, que a gente transforma karma em possibilidade quando a gente é tomado por um sentido de missão na vida. Quando Miriam vai para a beira do rio e olha o irmão, ela não está olhando
e contemplando um espetáculo de imersão. Ela não é mórbida, ela não está ali para ver o irmão ser afogado. Ela está com certeza de que as águas vão levar a um lugar bom. Quando você olha para a vida assim, aquele menino naquele cestinho tem missão, e a minha missão é tomar conta dele aqui. Quando você olha para a vida com missão, não importa qual é teu nome, não importa quem é teu pai, não importa de onde é que você venha, missão transforma a sina em oportunidade. Segunda coisa, quando você tem certeza de fé, fé transforma karma em oportunidade. Ele, ao invés de chegar dizendo, eu com esse nome, Mara Ian, água amarga, tinha que ficar mesmo na beira desse rio, ver meu irmão morrer. Chega lá no Mar Vermelho, ô desgraça, porque Miriam, Mara, Ian também pode significar água salgada. Eu sabia que eu ia morrer aqui, afogada nesse mar. Fé! Coloca você na vida com essa chance de olhar, seja lá para o que for, não como aquilo que vai te comer, mas como aquilo que vai te alimentar, em nome de Jesus. Moisés, eu sou Moisés, sai da frente, água, eu fui tirado da água, vou passar pelo meio de ti. Em nome de Jesus. Obediência é aquilo que mantém as oportunidades. Se Moisés tivesse sido capaz de falar o que Deus mandou falar, de fazer o que Deus mandou fazer, a última sina tinha se transformado na maior de todas as oportunidades. De modo que a lição é forte. Quem mantém conexão, harmonia com a voz de Deus, tem muito mais chance da vida de transformar sinas em oportunidades e manter as oportunidades para além do tempo. E por último, contentamento pessoal ajuda a gente a transformar sinas, karmas em oportunidades. Vejam só, Miriam vem vencendo tudo. Vencendo o nome, vencendo o lugar onde ela vive, o povo ao qual ela pertence, ela é escrava, vencendo a calamidade do rio, onde as crianças são mortas e afogadas. Ela passa pelo mar e faz samba de Deus, canta e se alegra. Ela vai passando por tudo isso. Só que de repente, ela que é Miriam, resolve ser Moisés. Ela perde o contentamento pessoal com quem ela quer ser o irmão. Ela entra em crise, faz uma rebelião contra Moisés e diz, se você está pensando que Deus só fala com você, fala comigo também daqui para frente. Eu quero estar aí nessa boa também. Quando você sair para ver a Deus e ouvir a voz dele, me leva junto, porque eu tenho o mesmo direito. E aí ela faz isso com a vontade enorme de assumir liderança, a liderança que era do irmão. Nesse dia ela fica leprosa e logo depois ela morre. Porque olha aqui para mim. Não há nada que me ajude mais a ser maior do que eu, do que a vontade de ser eu mesmo, além e ali. Quando você se conecta a você, e você cresce de você para você, e de você para você mais além, e de você para você mais amadurecido, e de você para você mais perceptivo, e de você para você mais humano, e de você para você mais humano, solidário, misericordioso e cheio de fé. Quando você vai crescendo de você em você, de glória em glória, mas a glória que vai de você para você mesmo além. Aí, não importa qual é a sina, você vai quebrá-la. Mas se no meio dessa coisa você começa a querer sair de você para ser alguém, você arranca de si mesmo toda essa energia da graça de Deus que pode empurrar você para frente, porque você só tem a chance de quebrar a sina se for para você ser você mesmo, cheio da graça de Deus. Se for para você tentar ser qualquer outra pessoa, você vai ser menos que você. Aí, o que fica para nós é simples. Não há nada escrito nas estrelas. O que há são fatos e circunstâncias e um mundo tomado por duas forças. Forças que querem nos condicionar e outras que podem nos libertar. E aí, no meio dessas duas forças, estou eu, está o meu Deus,
Podem ter me chamado de água amarga. Eu vou viver para adocicar a vida de tal modo que alguém vai ter que abrir um dicionário etimológico para descobrir que Miriam é água amarga, porque se olhar para a minha vida, vão descobrir que eu fui água doce, em nome de Jesus. Eu tenho todo dia que fazer uma escolha sobre o que eu quero ser. Caio vem do latim e tem uma significação dupla. Caio significa alegria e significa também cajado e bordão para dar cacetada nos outros. Aí eu tenho que decidir se eu quero ser uma contribuição de alegria à vida das pessoas ou se eu quero ser bordão para fazer galo na cabeça delas. Não é o nome que te dá significado. É você que dá significado ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui com mais ou menos vantagens. Às vezes, nossas maiores desvantagens podem se transformar nas nossas maiores virtudes. Às vezes, nossos maiores recursos acabam se transformando nas nossas maiores tentações. Às vezes, Senhor, é aquilo que os outros invejam mais em nós que aquilo que mais mal faz a nós. E às vezes, Senhor, é aquilo que a gente menos percebe como importante em nós, que pode ser a coisa mais essencial na Tua mão, na nossa vida. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que a gente veja que em cada sina há uma oportunidade, para que a gente veja, Senhor, que em cada nome feio pode existir um estímulo a se fazer uma vida bonita, Senhor. Ajuda a gente a perceber que os rios que afogam são também os rios que salvam, que os mares que impedem o caminho também podem se transformar em palcos da Tua intervenção, e que as águas que amargam a vida podem ser as mágoas que vão nos lembrar para o resto da vida que tudo na vida pode ser adocicado. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que não existe rocha tão seca que não possa se transformar em boca da natureza, derramando água de vida. Que não existe, Senhor, rocha tão dura que ao invés de ser ferida, não possa ser simplesmente ferida pela palavra, e que venha dar aquilo que a vida precisa a partir dela. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a perceber que a água amarga, Miriam da água amarga, pode morrer e as pessoas ficarem com saudades dela. E ajuda-nos a perceber, Senhor, que não há ninguém nessa vida a não ser o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Foi o único que conseguiu viver transformando todas as sinas em oportunidades. E transformando e usando todas as oportunidades para a glória do Teu nome. De tal maneira que Ele foi tudo em todas as coisas. Eu, às vezes, Senhor, me deixo condicionar por sinas. E às vezes, Senhor, perco oportunidades. Ajuda-me, Senhor, a converter o máximo possível de sinas em oportunidades da Tua graça na minha vida. E ajuda-me, Senhor, a desperdiçar o mínimo possível de oportunidades na minha vida. Por isso, coloca dentro de mim esse sentimento de missão. Coloca certeza de fé no coração. Coloca a vontade de buscar afinação da minha vida com a Tua palavra, Senhor. Ajuda. E ajuda-me a ficar contente comigo mesmo, com quem eu sou. Eu não quero ser ninguém mais além de mim, mudado em Ti a cada dia, Senhor. E se na minha vida, Senhor, alguma oportunidade acabar se transformando numa sina,
pela qual tu me impeças de ver uma terra além, de tomar posse de alguma coisa a mais. Eu peço que tu jamais deixes que o meu coração fique amargurado, mas dá-me aquela grandeza de quem recebe a tua disciplina com doçura e que sobe o monte e vê a terra de longe e agradece a bênção de ter viajado do rio da morte, que virou em rio da vida, do cestinho do acaso, que se transformou em barco indo para o porto de Deus, no Nilo, oportunidade de ter feito o bem com a vida e de ter vencido muito mais sinas do que fui vencido por elas. E ajuda-me a olhar para a vida com gratidão. Com gratidão. E saber que nenhum de nós é perfeito. De que as tuas coisas vão se aperfeiçoando na vida de outros. Para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados e nós sem eles não tenhamos continuidade, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.